histórias de dor e de revolta. Tinha como informar se ele estava nesse voo. Aí nós tentamos ligar para Porto Alegre, para vários lugares. Mais de 24 horas depois do acidente em Congonhas, ainda não se sabe quantas pessoas morreram. Muitos corpos ainda estão entre os escombros. Legistas estão com dificuldade para reconhecer os corpos que estavam dentro do avião. Ninguém sobreviveu no Airbus. E o número de mortos no galpão pode ser maior do que o esperado. Deve ter sido aproximadamente 30, 40 funcionários da TAM. Caixa preta do avião já foi para os Estados Unidos. Ela pode responder à pergunta que atormenta o Brasil. Quem são os culpados de mais essa tragédia? O presidente da TAM afirma que Airbus acidentado operava em perfeitas condições. Presidente Lula exige respostas rápidas. E a Polícia Federal vai investigar o acidente. Os reflexos do desastre. O acidente em Congonhas deixou passageiros de todo o país com medo. Cariocas mudam de planos para não ter que passar pelo aeroporto de São Paulo. Diante do caos. Em momentos de dor e desespero, aparece a solidariedade. E um alerta. Aproveitadores já lançam um golpe na internet para lucrar com o acidente. E a repercussão no exterior. O mundo lamenta. Mas também critica pesadamente o sistema aéreo brasileiro. O Rede TV News volta em 1 minuto. Junto ao aeroporto de Congonhas, representa o mais dramático episódio na história da aviação comercial do país. A prioridade absoluta é o atendimento das famílias das vítimas. O que pudermos fazer será feito para minorar tanta dor e sofrimento. Nós, da TAM, estamos extremamente tristes. Nosso pior pesadelo tornou-se realidade. A sensação da dor de quem perde um ente da família. São parentes da grande família da TAM, clientes, funcionários e colaboradores. A TAM está adotando os procedimentos cabíveis nesta circunstância de emergência. Qualquer afirmação antes da rigorosa apuração das causas do acidente será precipitada e danosa às medidas necessárias. Lamentamos todas as vítimas dessa tragédia que veste de luto a sociedade brasileira. A TAM está ciente de suas responsabilidades no apoio às famílias das vítimas e na colaboração com as autoridades da aeronáutica para as investigações do acidente. Nenhuma declaração pode expressar o nosso pesar. Família Amaro. Atenção, você só tem... Boa noite. Mais de 27 horas depois do maior acidente da aviação brasileira, continuam os trabalhos de resgate no local da queda do avião Airbus da TAM. Nós vamos direto ao vivo para o local do desastre. O repórter Rodrigo Cabral tem mais informações. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Marcelo. A expectativa é que o resgate das vítimas, os corpos das vítimas do acidente, termine já na madrugada desta quinta-feira. O que deve demorar um pouco mais é a remoção dos escombros. Os bombeiros continuam trabalhando aqui no prédio do terminal de cargas da TAM e vão ter um cuidado especial, principalmente na hora de trabalhar perto da parte da frente do Airbus, chamado nariz do avião. A estrutura aqui está bastante comprometida e essa parte da aeronave está numa parte crítica aqui do prédio e corre o risco de desabar a estrutura. Até agora, 175 corpos já foram resgatados aqui no local do acidente, 3 morreram em hospitais da região. E o que chama a atenção aqui é que mais de 27 horas depois do acidente, existem ainda pequenos focos de incêndio e bastante fumaça. Os bombeiros de vez em quando voltam a usar jatos d'água para poder controlar esses focos e diminuir aí o aquecimento da estrutura. Voltamos ao estúdio. Os bombeiros e equipes de resgate trabalharam durante toda a noite para tentar apagar o incêndio e retirar os corpos. Foi em meio a muita fumaça e sob a chuva persistente que os bombeiros passaram a noite no trabalho de resgate. Uma missão que até agora envolveu mais de 230 homens e 90 viaturas. Temos um risco de desabamento de algumas paredes ainda, mas nós estamos concentrando nossos esforços para a retirada dos corpos da aeronave. Quando a fumaça era levada pelo vento, a tragédia ficava exposta. Do prédio de 3 andares, sobrou um esqueleto de concreto condenado. E apenas a cauda indicava que ali existia um avião. Agora não há muito o que fazer do ponto de vista de resgate de vítimas. Agora muito mais é resgate de corpos para identificação de corpos. Durante toda a madrugada, os bombeiros trabalharam no combate ao fogo, que insistia em voltar. E à medida que eles se aproximavam dos escombros, mais corpos encontravam. E um a um eram retirados.
Às 4 da manhã, o guindaste do Corpo de Bombeiros arrancou do meio dos destroços o que era parte da fuselagem do Airbus. Em seguida, o trem de pouso. Aos pedaços, a aeronave foi sendo removida. E à medida que o tempo ia passando, mais corpos encontrados. Foram com estas cenas que São Paulo amanheceu. Um silêncio emocionado marcou o desembarque em São Paulo dos parentes das vítimas que vieram de Porto Alegre. Para a chegada dos parentes, muita expectativa e poucas palavras. Cerca de 67 pessoas chegaram hoje ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, mas saíram pela porta dos fundos. Nos hospitais, o mesmo silêncio. Os parentes dos funcionários internados evitaram falar com os jornalistas. Quase todos os hospitalizados eram funcionários da TAM que trabalhavam no prédio da empresa quando aconteceu o acidente. Por causa disso, durante toda a madrugada, ainda havia esperança de que outras vítimas fossem encontradas vivas e trazidas para os hospitais da capital paulista. Mas as primeiras horas do dia se encarregaram de reduzir essas expectativas. Nós conseguimos logo de imediato socorrer 14 vítimas aos hospitais da região e dentro dessas 14 vítimas, infelizmente, nos hospitais nós tivemos 3 óbitos. A divulgação da lista transformou incerteza em realidade. Agora, o silêncio reúne familiares de funcionários e passageiros na mesma dor. E o dia foi de muita angústia no Instituto Médico Legal em São Paulo. Familiares e amigos das vítimas têm a dura missão de ajudar no reconhecimento dos corpos. A cada carro que chegava, os números da tragédia aumentavam. A madrugada no Instituto Médico Legal de São Paulo foi de agitação e dor. Ninguém tinha como informar se ele estava nesse voo. Aí nós tentamos ligar para Porto Alegre, para vários lugares. Pela manhã, 2 caminhões frigoríficos foram para o local. O IML tem capacidade para receber apenas 32 corpos. Os outros tiveram que aguardar nas carretas. Só ao meio-dia, a primeira vítima foi liberada. Michele Miranda, funcionária da TAM. Ela estava muito feliz, contente, realizada com o trabalho dela e perdemos ela assim de uma forma muito trágica, né? A maioria foi completamente carbonizada, o que dificulta o reconhecimento pelas digitais. Pequenos detalhes como uma joia ou vestígios de roupa estão sendo analisados. Em último caso, o processo será feito pela arcada dentária. As bagagens dos passageiros também foram levadas pelos peritos. E mais corpos. Era um rapaz que estava na sua plenitude da vida, começando sua carreira, muito responsável, e isso aí fere muito a gente por dentro. Vamos ao vivo para o Instituto Médico Legal, onde está o repórter Luiz Gaccioni. Gaccioni, nesse momento, quantas pessoas, quantos corpos já foram identificados? 12 corpos já foram registrados, Marcelo, e os trabalhos aqui não param. Nesse momento, 30 legistas trabalham na identificação das vítimas. Foi montado um esquema especial com cartório e uma delegacia para agilizar o processo de identificação dos corpos. Durante o dia, familiares das vítimas foram orientados a seguirem para a ala oficial do aeroporto de Congonhas. Lá, médicos fazem a coleta dos dados envolvidos no acidente. De lá, as informações são enviadas aqui para o IML, onde é efetuado o cruzamento de dados com as características dos corpos já cadastrados. O último boletim divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo revela que 146 corpos já foram registrados aqui no IML Central. Voltamos aos estúdios. Em uma entrevista coletiva, o presidente da TAM garantiu que o Airbus A320 operava em perfeitas condições e acrescentou que as famílias das vítimas serão indenizadas.